Olá, tudo bem? É uma alegria estar mais uma vez aqui com você, podendo ter esse momento tão especial para que juntos possamos desfrutar da palavra de Deus, da presença de Deus, do ensinamento do seu Espírito. E para esse momento, então, nós queremos estar meditando no texto que está em João, capítulo 5, do versículo 9 em diante. Vamos à leitura dele, que diz assim: Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: É sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: apanha teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: apanha teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações através desse texto. Nós estamos aqui para sermos ensinados por Ti. Estamos, Senhor, esperando que mais uma vez o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua palavra, através desse texto que nós lemos. Então te pedimos, Pai, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, acerca da Tua vontade, Senhor, nos traz mais uma vez a sabedoria e o entendimento necessário para que possamos entender a Tua palavra e principalmente viver segundo a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, amém. Mais uma vez, estudando a palavra de Deus, e nos deparamos com um texto que algumas semanas atrás nós já estudamos a primeira parte dele. Quando nós olhamos para essa parte do texto, nós precisamos voltar um pouquinho nesse texto para que a gente entenda de que história se trata, que homem é esse que está carregando a sua cama e é então interpelado, pressionado pelos judeus e eles dizendo que ele não deveria carregar a sua cama porque era sábado. Então vamos entender esse texto voltando um pouquinho nele. Nesse mesmo capítulo de João, capítulo 5, está relatado que diz que havia um tanque em Betesda. E ali em Jerusalém, naquele tanque chamado tanque de Betesda, as pessoas elas vinham para serem curadas. Se nós voltarmos no capítulo 5, do versículo 1 em diante, que eu não vou ler, mas você pode estar lendo aí na sua Bíblia, aí na sua casa, para ter mais contato ainda com a palavra de Deus, para ter mais conhecimento ainda, você vai perceber que ali estavam reunidas várias pessoas. Diz o texto que ali estavam pessoas que tinham problemas físicos de diversos tipos. Tinham pessoas cegas, pessoas mancas, pessoas paralíticas, pessoas com outras doenças físicas de diversos tipos. E então essas pessoas elas chegavam até o tanque de Betesda, porque ali acontecia algo realmente interessante. Diz que de tempos em tempos um anjo descia, tocava na água daquele tanque e a primeira pessoa que entrasse na água quando a água estava se mexendo depois do toque do anjo, essa pessoa era curada. E ali estava um homem que há 38 anos era paralítico. Esse homem estava ali esperando pelo seu momento de cura. Ele estava ali querendo também ser curado da sua dificuldade, do seu problema físico. Só que ele não conseguia entrar na água porque sempre alguém chegava na frente dele. E então, num determinado dia, Jesus ele está ali e ele então está olhando para aquele tanque, está ali olhando para aquelas pessoas. E ele então se depara com aquele homem e vê a situação daquele homem, se aproxima dele e então pergunta para ele: Você quer ser curado?
E aquele homem então passa a relatar para Jesus, em vez de dizer, sim, eu quero ser curado, ele então começa a relatar para Jesus toda a sua dificuldade, todo o seu problema. Ele fala para Jesus da sua situação, de que ele está ali há longo tempo, mas que sempre que a água ela é removida, é mexida, é tocada pelo anjo, alguém consegue chegar antes dele, porque não tem ninguém que possa ajudá-lo. Ele não tem a condição física necessária para conseguir chegar até a água e não tem ninguém ali para ajudá-lo. E então Jesus, olhando para ele, aquele homem talvez espera que Jesus, ele ajude ele, que Jesus espere até a próxima movimentação da água, até que a próxima vez que o anjo desça e toque na água. Então eu creio que aquele homem conta isso para Jesus, esperando que Jesus pegasse ele, se compadecesse dele e colocasse ele na água no próximo movimento da água. Mas não é isso que acontece. Jesus, olhando para ele, diz para aquele homem, levanta, pega a tua cama e anda. E diz que naquele mesmo momento, aquele homem, quando escuta Jesus dizer para ele levantar, pegar a cama e andar, é exatamente isso que acontece. Aquele homem é curado imediatamente, é o que o texto nos diz a partir do 9, onde nós lemos, imediatamente o homem fica curado, ele pega a sua cama e passa a andar. Porém, os judeus, segundo a sua tradição, eles não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, eles não trabalhavam, eles não faziam nenhum tipo de esforço no sábado. Sábado era o dia de descanso dos judeus. E de repente os judeus se deparam com aquele homem carregando a sua cama, andando com a sua cama, mas eles não sabiam que aquele homem tinha acabado de ser curado. Então ele estava realmente feliz, ele não estava nem preocupado se era sábado, se era segunda, se era terça, ele era feliz que tinha sido curado depois de 38 anos naquela situação. Esse homem tinha sido curado. Então, para ele era um motivo de alegria, de satisfação. Ele não estava nem preocupado em carregar a sua cama, nem estava pensando que era o sábado. E então ele fala para aqueles homens, ele fala para os judeus que o interpelam, que perguntam para ele que como assim que ele está carregando a cama em um sábado, que isso era proibido. E então ele diz, mas o homem que me curou disse para mim que eu pegasse a minha cama, que eu pegasse o meu leito e que eu andasse. Então eles perguntam para ele, mas que homem foi esse? E aí nós percebemos que o texto diz que ele não sabia quem era Jesus, que ele não conhecia Jesus. Até isso nos dá a entender da forma como ele se comportou quando Jesus pergunta para ele, homem, você quer ser curado? Se ele soubesse que era Jesus que estava falando com ele, se ele soubesse que era Jesus que estava diante dele, com certeza ele teria dito, sim, Jesus, eu quero ser curado e eu sei que você pode me curar, então me cura. Mas não, ele conta a sua história para Jesus. Ele realmente não conhecia Jesus. Ele estava ali tanto tempo à beira daquele tanque esperando a sua cura, que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, não conhecia Jesus e não tinha se deparado com ninguém que conhecia Jesus, que tivesse falado para ele a respeito de Jesus. Então aquele homem simplesmente diz, o homem que me curou disse para mim que eu carregasse o meu leito. E então ele não sabe dizer quem é. Pouco tempo depois de acontecer isso, de ser repreendido pelos judeus, de ser questionado pelos judeus, como que você está carregando a sua cama em dia de sábado, E que ele diz para eles que ele tinha sido curado, mas que ele nem sabia quem o tinha curado, apenas sabia que tinha sido curado. Então ele tem novamente um encontro com Jesus. Jesus mais uma vez se encontra com ele, Jesus mais uma vez está na sua presença. E vejam que às vezes é necessário que isso aconteça, porque muitas das vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas e nós não sabemos, Nós não sabemos, ou muitas pessoas, elas nem sabem de onde a sua bênção veio.
Vejam que tantas pessoas não conseguem ver o poder maravilhoso de Deus na criação do mundo. As pessoas dizem que foi a evolução, que foi uma explosão, que foi isso, que foi aquilo, dão tantos conceitos e usam tantos mitos mirabolantes para tentar dizer como que o mundo surgiu, como que o homem apareceu, e há tantos bilhões de anos, e dão tantas explicações, mas não conseguem perceber e ver que tudo isso é uma obra do nosso Deus. Assim como porque por não conhecerem a Deus, por não terem um relacionamento com Deus, acabam não entendendo, não conseguem perceber que todas essas coisas são realmente uma manifestação do poder de Deus. Muitas pessoas são agraciadas, abençoadas, recebem coisas realmente maravilhosas de Deus, mas não conseguem perceber e não conseguem entender que aquilo veio das mãos de Deus, que veio do próprio Deus em direção a ela. Algumas pessoas são cuidadas, protegidas, o pão chega em sua mesa, conseguem um trabalho, são curadas em suas saúdes. E quando pergunta de onde vem tudo isso, as pessoas não sabem dizer, acham que é resultado do seu trabalho, do seu esforço, do seu emprego, do seu dinheiro, da sua herança, enfim. Não dizem, foi Deus que fez isso por mim, assim como aquele homem. Mas então Jesus mais uma vez se encontra com ele, e às vezes é necessário que a gente tenha vários momentos de encontro com Jesus até que entenda quem de fato ele é, até que a gente venha realmente entender e possa ser tocado em nosso íntimo e entender quem é Deus. Quem é Jesus? E nesse momento, então, Jesus faz uma transformação em nossa vida, e no momento em que ele faz essa transformação, tudo muda, as coisas passam a ser mais claras, mais objetivas, e nós conseguimos entender que é Deus realmente que nos abençoa, que cuida de nós, que tudo vem de Deus e tudo voltará para Ele. Então vejam que quando Jesus, então, ele se encontra novamente com aquele homem, ele passa a conversar com ele. Veja aqui no versículo 14, mais tarde, no versículo 14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Jesus se encontra novamente com aquele homem e então diz aquele homem, olhem só, veja que estás curado. Jesus diz, que bom, você está curado, né? Você, depois de 38 anos enfermo, agora você está curado. Você está conseguindo andar por conta própria. Você não precisa mais estar sendo levado de um lado para o outro pelos outros, você não precisa mais de ajuda de ninguém para ser colocado no tanque como até há pouco você estava precisando, agora você vai para onde você quer, você está curado da sua enfermidade. Mas Jesus não para por aí, Jesus faz ele lembrar que foi curado fisicamente, mas continua conversando com ele para chamar a atenção para algo que ia muito além de uma cura física. Algo muito mais precioso e importante do que a cura física. Olhem o que Jesus fala para ele na continuidade da conversa. Não voltes a pecar. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa, que ensinamento que Jesus traz aqui para ele. Primeiro, Jesus diz assim, não voltes a pecar. E aqui vale um parênteses, aqui vale um momento para nos perguntarmos, é possível ao homem não pecar? Quando Jesus diz para ele, não voltes a pecar, será que é possível não pecar? Será que é possível não errar mais, não falhar? Será que é possível a gente não fazer mais nada de errado para o restante da nossa vida? Assim como Jesus disse para aquele homem, não voltes a pecar. E ele diz assim, para que não te aconteça algo pior. Será que Jesus está dizendo para ele, olha, se você voltar a pecar, você vai voltar a ficar enfermo e talvez
A sua situação ainda vai ser pior do que a de antes. Você ficou 38 anos sem poder se locomover por conta própria. Você dependia das outras pessoas por todo esse tempo. Se você voltar a pecar, pode acontecer algo ainda pior com você. Será que Jesus estava dizendo para ele que aquela doença voltaria? Aquele quadro de impossibilidades voltaria a acometer aquele homem? Será que isso que Jesus está falando? Não. O que Jesus de fato está aqui chamando a atenção para aquele homem é que, veja, você já foi curado da sua condição física. Você agora já está em uma condição muito melhor daquela que você estava vivendo até agora. Porém, existe algo muito mais importante do que uma cura física. Veja que tem algo que vai muito além disso. A tua condição ela pode ser muito pior do que a condição de ficar 38 anos sem poder se locomover se você continuar a pecar, se você voltar a pecar. Ou seja, Jesus está dizendo para aquele homem, aqueles que continuam no pecado, aqueles que continuam com suas vidas distantes de Deus, aquele que não entrega a sua vida a Cristo, permanece no pecado. Por quê? Porque só é perdoado do pecado aquele que entrega a sua vida a Jesus. No momento em que nós lançamos a nossa vida a Jesus, no momento em que nós temos um encontro com Jesus e nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos perdoados do pecado e o pecado não tem mais efeito sobre as nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo para ele. Jesus não está dizendo, olha, a partir de hoje nunca mais você vai fazer nada errado, nunca mais você vai falhar. Vejam que às vezes nós falhamos por falta de conhecimento, às vezes nós falhamos por fraqueza, às vezes nós falhamos induzidos por outras pessoas, às vezes nós estamos tentando fazer a coisa certa e quando nós nos deparamos, nós já estamos fazendo algo errado, algo que não agrada a Deus. Mas vejam que isso é diferente do que aquela pessoa que está com a sua vida completamente entregue ao pecado. Aquela pessoa que não entregou a sua vida a Cristo, aquela pessoa que não entendeu que Jesus morreu no lugar dela para que ela pudesse ser salva. Então, no momento em que nós nos encontramos com Jesus, no momento em que nós entendemos que Jesus morreu em nosso lugar, o nosso pecado é perdoado. Nós já não estamos mais no pecado e é isso que Jesus está falando para aquele homem. Se você realmente viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, você já não vai mais ser um pecador. Porém, se você não entregar a sua vida, se você não andar com Deus, se você não tiver uma vida de relacionamento, de intimidade, de proximidade com Deus, e essa possibilidade só é dada através da morte de Jesus na cruz, algo pior do que viver 38 anos impossibilitado de se movimentar pode te acontecer. Por quê? Porque essa era uma condição física que se você morresse sem poder caminhar, sem poder andar, mas com a vida entregue a Jesus, você viveria eternamente nos céus com Deus. Você estaria salvo. Porém, pior do que então estar sem a condição de andar é viver eternamente distanciado de Deus depois da sua morte física. É estar condenado devido ao pecado, devido a não entregar a sua vida a Cristo, devido a não ter um relacionamento com Deus, de não entender que Cristo morreu em nosso lugar na cruz para que pudéssemos ser salvos. Então, isso nos causaria, isso vai causar às pessoas que não estão com Cristo
uma morte eterna, é viver eternamente distante de Deus. E não é apenas viver eternamente distante de Deus, além de estar eternamente distante de Deus, é estar eternamente próximo do diabo, de Satanás, do inimigo das nossas almas, daquele que quer o nosso mal, daquele que quer a nossa perdição, daquele que tem prazer de ver o sofrimento do homem. Contrário ao que Deus, quer de nossas vidas, que é ter um relacionamento de proximidade conosco, que é de nos salvar, nos perdoar, para que possamos estar eternamente ao lado dele, vivendo as suas bênçãos, vivendo em alegria, em paz, em satisfação, sem dor, sem tristeza, sem mais nada que possa nos causar sofrimento. Vejam como é diferente. Por isso que Jesus diz para aquele homem: se você permanecer no pecado, se você não se voltar para Deus, se você não entregar a sua vida para Deus através da minha morte na cruz, uma coisa pior do que você viveu até hoje pode te acontecer. E realmente, viver eternamente distante de Deus e eternamente ao lado do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, lá no inferno, é realmente algo muito, muito, muito pior do que aquele homem estava vivenciando até aquele momento. Então cabe aqui um aprendizado para nós. E está aqui um ensinamento precioso para as nossas vidas, de que nós precisamos realmente lançar as nossas vidas nos braços de Deus, mediante a possibilidade do perdão dos nossos pecados, que está na morte de Jesus na cruz, para que possamos viver eternamente com Deus e viver eternamente distantes do inimigo das nossas almas, para que possamos viver as bênçãos de Deus eternamente. Conseguimos entender o porquê Jesus diz para aquele homem: cuidado, não permaneça no pecado, para que coisa pior não venha a te acontecer. Então, esse é o ensinamento para a minha vida, esse é o ensinamento para a sua vida, nesse momento tão precioso de reflexão que nós podemos ter. Então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a viver realmente uma vida de relacionamento e intimidade com Ele, para que possamos viver o melhor de Deus em nossas vidas, aqui e também depois, eternamente com Ele, lá nos céus que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a entender o Teu amor tão precioso. Amor esse que permitiu que Jesus Cristo morresse em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós não fôssemos condenados eternamente pelo pecado e termos que viver eternamente distantes de Deus e próximos ao lado de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Sim, Pai, muito, muito obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado porque a Tua palavra chegou até nós e nós podemos entender que precisamos nos entregar a Ti através da morte de Cristo na cruz, para que possamos ter aqui, nesse mundo, uma vida preciosa, uma vida de proximidade, de intimidade, de relacionamento contigo e ainda melhor do que isso, viveremos eternamente ao teu lado depois de partirmos desse mundo. Obrigado, Pai, que assim possa acontecer nas nossas vidas. Nos permita a viver contigo agora e eternamente, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar de uma forma muito, muito especial as nossas vidas. Amém?